Oi, pessoal! Aqui é a Laura Fernandes e hoje estou trazendo mais dicas para deixar sua casa sempre organizada e suas plantas de interior mais lindas do que nunca. Se você ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever no canal e ficar por dentro de todas as novidades. Agora, vamos direto ao assunto do vídeo de Plantas hoje. domésticas. Os fãs de plantas exóticas certamente gostarão dessas plantas incomuns. As litopes não se parecem mais com flores, mas com belos seixos do mar. Portanto, elas se disfarçam como um habitat natural. Mas quando elas florescem, você não consegue tirar os olhos de tanta beleza. Cuidados em casa. Suculentas. Em geral, as plantas não são caprichosas, acostumadas a sobreviver no deserto. Aqui e no apartamento, as litopes se dão bem em temperatura ambiente. O principal é que a casa não deve ser muito úmida. Nossas pedras vivas não vão gostar disso. Localização e iluminação. A litope está acostumada a uma grande quantidade de sol africano. Portanto, é indesejável colocar o vaso com a planta em um peitoril de janela ao norte. Somente o sul ou, no mínimo, a orientação sudeste. De manhã, o hóspede de pedra deve necessariamente estar na luz, e à tarde, em dias particularmente quentes, você terá que protegê-lo com tule ou gaze. No inverno, um animal de estimação com um formato de folha incomum precisará de iluminação. Mantenha a lâmpada a uma distância não inferior a 10 cm do vaso. Se a litopes for jovem, aproxime-a ainda mais. Se ficar sem sol por muito tempo em dias nublados, um representante da família Exouve começará a se alongar e as pedras das folhas escurecerão. Portanto, a iluminação é necessária não apenas na estação fria, mas também nos períodos em que o céu está coberto de nuvens no verão. É aconselhável não mover o vaso com litopes para outro local, e nem mesmo movê-lo durante seu eixo. Após o inverno ou a compra na loja, acostumar litopes à luz do sol deve ser gradual, para que não haja queimaduras nas metades das folhas. No verão, o arbusto aceitará de bom grado a transferência para uma sacada ou varanda aberta. Temperatura. Um hóspede da África adora calor e ar seco. O litopes pode sobreviver mesmo em uma temperatura de mais 50 graus Celsius. Mas é desejável que o animal tenha uma temperatura confortável de mais 25 a 27 graus Celsius. No inverno, a situação deve mudar drasticamente. A flor prefere se recolher em condições frias, mais 12 a 15 graus Celsius. Não se deve permitir que o termômetro caia para mais 7 graus Celsius. Essa temperatura é desastrosa para a amiga verde. A partir de fevereiro, você deve começar a acostumar os litopes ao calor, aumentando gradualmente a temperatura. Regra. As litopes não devem ser regadas em excesso. Se houver excesso de umidade, as raízes começarão a apodrecer. Somente depois de esperar que o solo seque completamente, você poderá repetir a rega. Como a planta tem raízes longas, você pode recorrer a uma rega mais baixa com uma bandeja de água. Ao mesmo tempo, um fertilizante líquido pode ser adicionado à água. Mantenha o vaso no recipiente até que as bolhas não se formem mais. Depois disso, ele é colocado em uma grade, deixando o excesso de líquido escorrer. Esse método de rega é obrigatório todos os anos durante a substituição das folhas velhas por novas. Isso ajudará a estimular o sistema radicular. Durante a rega normal de litopes, não permita que as gotas de água entrem na abertura da folha. A rega requer água filtrada em temperatura ambiente. Você pode saber quando é hora de regar pela condição das folhas. Elas ficarão ásperas e começarão a marchar. A rega será necessária aproximadamente 2 vezes por mês em clima quente e 1 vez por mês durante o período de aposentadoria. Nesse momento, o solo deve ser umedecido em 1 cm usando uma seringa de criança. Umidade do ar. As pedras vivas não precisam ser pulverizadas. No verão, ocasionalmente é permitido usar um atomizador, mas de modo que as gotículas não entrem em contato com a planta. Umedeça levemente litopes em casos excepcionais, quando as folhas estiverem murchas, antes da formação de novas placas foliares. Use um pulverizador fino. Não se esforce demais. Depois de 1 hora, a suculenta deve secar. Solo. A mistura do terra para a anã do sul deve conter os seguintes ingredientes: 50% de solo de grama, 50% de areia grossa. Se necessário, a grama pode ser substituída por solo acumulado sob bétulas ou tilhas e, em vez de areia, use cascalho fino. Se comprar um substrato para cactos em uma loja, certifique-se de diluí-lo em 1/3 com cascalho. A mistura de solo antes do plantio de suculentas deve necessariamente passar por uma desinfecção no forno por 30 minutos. Fertilizantes e adubos. As plantas semelhantes a pedras não precisam de muito fertilizante se forem transplantadas para um novo solo todos os anos. Na ausência desse procedimento,
você terá de fertilizar a planta do sul com um fertilizante para suculentas ou cactos. Antes da aplicação, é necessário reduzir a concentração pela metade do que está indicado nas instruções. Um tratamento em abril ou agosto será suficiente. Repotenciamento. As raízes das litopes são bastante longas, e isso deve ser levado em consideração ao selecionar um vaso durante o transplante. As raízes devem se encaixar no recipiente de forma espalhada. As pedras vivas não gostam de solidão. Portanto, em um vaso, é desejável plantar de 3 a 5 espécimes de uma vez, a uma distância de 2 cm. Se você pegou um vaso de barro, pode dispensar a drenagem. No caso de um vaso de plástico para cactos, é aconselhável cobrir o fundo com espuma triturada ou argila expandida. Um quarto da planta fica imerso no solo. Para maior beleza, a distância ao redor da planta pode ser revestida com seixos. Depois de comprar um litopes em um copo de turfa em uma loja, certifique-se de transplantar a suculenta para um solo adequado. A turfa retém bem a umidade, portanto a planta apodrecerá rapidamente neste substrato. Primeiro despeje bastante água sobre a planta, depois remova-a do recipiente, sacuda o solo e remova os resíduos de turfa com um palito de dente. Depois de transferir os seixos para um novo local de residência, eles não devem ser regados durante a primeira semana. Lembre-se de que a litopes é venenosa, portanto, você terá de limitar o acesso de crianças e animais à flor. Certifique-se de ter essa planta exótica em casa. Quando a litopes florescer, ela terá uma aparência especialmente espetacular.